12 salmos proféticos revelados. Mensagens sobrenaturais para curas e libertação divina. Ana estava em sua cozinha. O cheiro do café fresco preenchia o ar, mas a paz não estava presente. A epidemia que invadiu sua pequena cidade trouxe desespero e desilusão. Mas, em meio a esse caos, havia algo extraordinário crescendo dentro dela. Desde que sua avó ensinou que a oração tem o poder de mover montanhas, Ana sentia uma conexão profunda com Deus. Com seus 35 anos e mãe de 2 filhos, ela se tornará uma luz em meio às trevas. A chuva caía sem parar, as nuvens pesadas preenchiam o céu e um clima de angústia pairava sobre a cidade. As pessoas começaram a se afastar, deixando sorrisos de lado, e Ana decidiu que era hora de agir. Em uma das madrugadas silenciosas, ela encontrou conforto nos salmos. Palavras de proteção e cura criaram um abrigo em seu coração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cada versículo era como uma espada em sua mão, pronta para lutar contra o medo. Ana tomou coragem e organizou uma vigília de oração na capela. Quando a notícia correu, muitos hesitaram, afinal, o medo era paralisante. Orar não vai salvar ninguém, disseram alguns. Porém, a fé de Ana não se abalar. A capela, que sempre fora um refúgio, agora precisava ser um farol de esperança. Ela decorou o espaço com flores vibrantes, acendeu velas que criavam sombras dançantes nas paredes, e ao se preparar para a oração, um raio cortou o céu. O som ensurdecedor ecoou enquanto a luz da capela iluminava tudo ao redor, como se a divindade estivesse respondendo ao seu chamado. Quando Ana começou a orar, algo sobrenatural se manifestou. O silêncio sagrado era palpável. O velho da comunidade, que estava à beira da morte, sentiu uma brisa suave e uma visão de luz. Ele abriu os olhos curados, a vida reintegrada em seu ser. A jovem que foi arrastada para as profundezas do vício encontrou uma força inexplicável e se levantou, rasgando correntes invisíveis. Um murmúrio de espanto passou pela sala. Os rostos iluminados de fé refletiam a mudança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A intensidade da oração aumentou. As palavras de Ana ecoaram com fervor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O espaço estava carregado de uma presença divina, uma energia reconfortante. As dúvidas foram embora como folhas no vento, e os moradores começaram a se unir em torno daquela chama que Ana acendeu. À medida que a noite avançava, sorrisos começaram a surgir, e lágrimas de alegria se misturaram à esperança. Mas, ao amanhecer, Ana sentiu uma sombra se aproximando. Murmúrios de medo começaram novamente a circular pela cidade. Algo estava prestes a desafiar a fé renovada da comunidade. O que estaria à espreita? A luta estava longe de acabar, e Ana sabia que ela e seus vizinhos precisariam de muito mais do que milagres. A verdadeira batalha da fé estava apenas começando. A sensação de inquietação pairava no ar da pequena cidade. Ana, em sua casa, observava a luz do sol que começava a se mostrar através das nuvens pesadas. Era um contraste quase mágico. Ela sabia que o novo dia poderia trazer não apenas esperanças renovadas, mas também novos desafios. Os rostos esperançosos da noite anterior ainda dançavam em sua mente, mas agora havia preocupação em suas expressões. Enquanto preparava o café, reflexão e oração preencheram seu coração. A energia que tinha sentido na vigília, a cura e libertação, parecia pairar no espaço da capela, mas o medo que ecoava pela cidade deixava apreensiva. As vozes de desânimo a abalaram, como ondas de um mar agitado. O que aconteceria agora? Levantando-se da mesa, Ana decidiu que precisava de um novo encontro. Ela não poderia deixar que a dúvida dominasse seus vizinhos novamente. Reunir a comunidade era um ato de coragem, um desafio a ser enfrentado com fé inabalável. Não apenas orar como antes, mas clamar por respostas. Era hora de buscar juntos a verdade que Deus tinha guardada. Na mesma tarde, ela foi até a praça central, onde as pessoas se reuniam. O vento soprava frio, mas Ana sentia o calor da determinação crescer dentro dela. Em um tom convidativo, ela começou a falar. Amigos. Sua voz ressoava firme. Nós passamos por momentos difíceis, mas encontramos luz nas trevas.
E é nessa luz que devemos permanecer unidos. O murmúrio inicial foi se dissolvendo na medida em que seus vizinhos ouviam suas palavras. Entre eles estava o velho ao qual Ana havia rezado, agora fortalecido. Ele se levantou e fez questão de compartilhar seu testemunho, como se seu novo fôlego fosse um presente divino. Eu vi a luz, senti a presença do Senhor. E quem sou eu para não crer que o mesmo pode acontecer com cada um de nós? Ana viu como os olhares mudaram. Esperança acendeu nas almas cansadas. Mas ainda havia uma sombra, uma inquietação que não conseguia dissipar. A vida tinha suas batalhas, e sem dúvida, algo ainda transformaria aquele contexto. Mas o que? Uma ideia começou a germinar em sua mente. E foi nesse momento que o Espírito falou com ela. Devemos fazer algo diferente. Ela exaltou, com fervor. Vamos organizar um dia de oração e jejum. Um clamor coletivo, com o poder de unir nossas vozes ao trono de Deus. A fantástica ideia começou a ser acolhida. Cada encontro deles poderia se transformar em um clamor que ecoaria nas esferas celestiais. Um murmúrio crescente de concordância se espalhou entre os presentes. Sim, vamos jejuar, para que a luz de Deus possa dissipar toda a escuridão. A energia aumentava, e Ana sentia graça descendo sobre aquele povo. Entretanto, enquanto as preparações começavam, um rumor inquietante surgiu nas sombras da cidade. Alguém havia sido visto indo para a floresta ao lado da cidade, em meio à noite, sussurrando encantamentos obscuros. O medo que havia se espalhado anteriormente renascia. Ana sabia que não era hora de recuar, era preciso enfrentar a escuridão que se aproximava. Com o coração pulsando, Ana respirou fundo. Ela tinha fé que a luz prevaleceria, mas a batalha estava longe de acabar. E assim, ela se perguntava, como eles derrotariam esse novo desafio? O que viria a seguir? A resposta estava mais próxima do que imaginavam. O dia marcado para o jejum e oração chegou, e a cidade parecia vibrar com uma intensidade especial. As pessoas começavam a se reunir na capela, trazendo consigo não apenas suas petições, mas também a esperança de que algo extraordinário aconteceria. Ana sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas seu espírito estava revigorado. Era um quase palpável sinal do céu que estava prestes a se manifestar. À medida que o sol se levantava, os primeiros raios de luz iluminavam os rostos dos fiéis. A energia era contagiante. Ana começou o culto com um cântico que ressoava em cada coração. As vozes se uniam como o som de um rio, fluindo com fé e convicção. Assim como as montanhas não se abalam, nossa fé não vacilará. Enquanto as músicas enchiam o ar, Ana percebia que cada nota levantava o ânimo da comunidade. Os olhares, antes pesados e preocupados, agora brilhavam de expectativa. Porém, a lembrança da escuridão que se esgueirava pela floresta ainda pesava na mente de muitos. Seria possível que a luz realmente prevalecesse? Após o louvor, Ana fez uma pausa, observando a congregação. Havia algo diferente naquele espaço, como se uma neblina sagrada estivesse pairando, preenchendo cada canto. Ela convida todos a se sentarem em um círculo. A energia espiritual crescia à medida que compartilhavam suas histórias de luta e fé. Precisamos ser como o sal e a luz, não apenas em nossas vidas, mas nas ruas desta cidade. E é com oração que enfrentaremos o inimigo que se esconde nas sombras. Ela exclamou, seu coração ardendo. Um jovem, tomado pela coragem, levantou-se e compartilhou uma visão que tivera. Ele viu pessoas na floresta fazendo rituais, mas também viu um anjo de luz se preparando para lutar ao lado deles. Se permanecermos unidos, nossas vozes irão atrair a presença divina. Não estamos sozinhos. Ele afirmou. Um murmúrio de assentimento ecoou pela sala. A fé estava sendo alimentada. Ana então conduziu a todos em uma oração fervorosa. As palavras fluíam como águas vivas, clamando por proteção e libertação. O clima mudou, e uma paz sobrenatural começou a invadir o coração de cada um presente. Que a luz de Deus ilumine o caminho e que a escuridão não prevaleça. Ela bradou, e um sentimento de unidade preenchia o ar. Havia um poder vibrante naquelas súplicas, como se cada palavra se elevasse como fumaça doce em direção ao trono do Pai. Mas, mesmo naquele momento de comunhão, uma pergunta ainda pairava na mente de Ana. O que realmente estava acontecendo na floresta? O jovem que compartilhara a visão tinha algo mais a dizer? A expectativa em seu coração crescia, e ela sentia aquela inquietação familiar fazendo eco no seu espírito. Precisamos investigar, decidiu Ana, com um simples porém resoluto pensamento. Não podemos apenas orar, devemos agir. O que acontecerá quando eles se dirigirem à floresta?
Haveria mais do que se via? As respostas poderiam ser mais surpreendentes do que imaginavam. Ana liderou os fiéis na direção da floresta, com o coração acelerado e a expectativa pulsando em cada passo. O sol se tinha erguido mais alto, filtrando sua luz por entre as folhas, criando um espetáculo de sombras dançantes e momentos luminosos em cada canto. Havia algo mágico, quase etéreo no ar, como se a natureza estivesse em sintonia com a busca do povo. Enquanto caminhavam, palavras de encorajamento se entrelaçavam. Os membros da congregação compartilhavam suas preocupações, mas também afirmavam sua fé. Uma mulher idosa, conhecida por sua sabedoria, exclamou: "Quando estamos nos caminhos de Deus, Ele nunca nos abandona." Suas palavras ecoaram, fazendo com que todos reassegurassem seus passos, sabendo que a força estava naquela unidade. Ana sentia que algo grandioso estava prestes a acontecer. Lembrem-se, irmãos e irmãs, a nossa voz tem poder. Ela levantou os braços, chamando todos para um momento de oração fervorosa. E assim, começaram a clamar juntos, suas vozes se intensificando à medida que entravam na floresta, entrelaçadas como as raízes firmes que sustentavam as árvores ao redor. "O Senhor é meu pastor, e nada me faltará", gritou uma jovem. E logo outros se uniram, lançando palavras de declaração sobre o ambiente. A floresta parecia ouvir, e um vento suave começou a soprar, trazendo consigo sussurros que carregavam promessas divinas. Mas, à medida que se adentravam mais, a atmosfera se tornava mais densa. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A presença da escuridão era palpável, e ela não pôde deixar de pensar no que o jovem havia vislumbrado. Eles precisavam estar prontos para qualquer coisa. Caminhando, encontraram uma clareira, e ali, o silêncio da floresta se fez profundo. "Aqui é o lugar", murmurou Ana. "Aqui devemos buscar a intervenção do Senhor." Os olhos de todos estavam fixos nos sinais da natureza, quando de repente, um som distante de cânticos e batidas veio do interior da floresta. Ana trocou olhares com o jovem que havia compartilhado a visão. Era um chamado, uma verdade ali escondida que implorava por revelação. "Precisamos ir mais longe", gritou ele com determinação. Com coragem renovada, avançaram, guiados pela música que parecia envolver o ar, crescendo em intensidade. O caminho estava coberto de folhas, e a luz do sol parecia diminuir, como se a escuridão estivesse se manifestando em resposta ao seu fervor. Ana parou por um momento e olhou nos olhos dos presentes. "O que nos aguarda aqui pode ser desafiador, mas não podemos recuar. A coragem é uma escolha, e estamos aqui para lutar pela luz." Com um sentimento de urgência, eles formaram um círculo novamente e clamaram juntos por proteção e discernimento. "Deus, nos dá os olhos para ver e ouvidos para ouvir, revelando o que está oculto." À medida que terminavam a oração, um som ensurdecedor irrompeu daquela direção obscura. As árvores pareciam se agitar, e a claridade de uma luz pulsante começou a emergir entre os troncos. Alguns fiéis se entreolharam, um misto de medo e esperança em seus olhos. "Olhem!" apontou Ana, sem saber se aquela luz era um sinal de salvação ou se algo mais ameaçador se aproximava. Os corações acelerados esperavam. O que a luz revelaria? Seriam eles capazes de enfrentar as sombras que habitavam a floresta? A curiosidade e a preocupação se fundiam em um único pensamento: o que estava por trás de cada raio radiante que emergia. E assim, com a respiração suspensa, Ana e o grupo avançaram, prontos para descobrir a verdade. Quais segredos a floresta ainda guardava em suas entranhas e o que aquilo significava para suas vidas? A luz os chamava, e eles estavam prestes a entrar em um novo capítulo de sua jornada espiritual. A luz pulsante que emergia da floresta parecia ter vida própria. Era como uma dança de esperança, sugando a escuridão e aquecendo os corações aflitos. Ana, com os olhos bem abertos, percebeu que aquela luz não era comum. Era uma presença, uma manifestação divina que irradiava amor e graça. Os fiéis se aproximaram devagar, fascinados e ao mesmo tempo apreensivos. O som dos cânticos se tornava mais claro, revelando melodias que falavam de liberdade e cura. Ana sentiu a vontade de dançar, uma alegria fluiu em seu ser. "Vamos juntos!" gritou, e imediatamente, as vozes dos presentes se uniram em um coro vibrante. A floresta parecia vibrar com cada nota, como se todo o universo estivesse se movendo ao ritmo de suas canções. Um jovem, tomado por um fervor espiritual, começou a dançar sob a luz, suas mãos levantadas como se quisesse tocar o céu. "Estamos sendo chamados!" ele exclamou. Ana olhou ao redor, buscando confirmação de que todos estavam com ela. Viu fé nos olhos de cada um dos fiéis. A proteção e o amor de Deus estavam descarregados sobre eles como um manto.
Deus nunca nos abandona, repetiu a mulher idosa, agora com uma paz contagiante. Medida que se aproximavam da luz, o ambiente se tornava cada vez mais luminoso. Uma energia palpável envolvia o grupo. Chegaram perto o suficiente para sentir um calor que aquecia a alma. Ninguém queria se afastar. Ali, no coração da floresta, era como se a própria criação estivesse participando daquele momento sagrado. Ana sentiu que era hora de se aquietar. Precisamos ouvir, sussurrou, e, em um ato de entrega, todos fecharam os olhos. Silence. O canto dos pássaros desapareceu, e uma calma sem igual tomava conta do espaço. Ouvindo as batidas de seus próprios corações, foram surpreendidos por uma voz suave e poderosa ao mesmo tempo, ressoando como um eco da floresta. Eu sou o que sou. Estou aqui para curar e libertar. O que vocês buscam no profundo do coração, apresentem-me agora. Um arrepio percorreu a pele de Ana. Aqueles não eram apenas sons, era uma promessa divina. Ela percebeu que naquele momento deveria ser transparente, não apenas com Deus, mas com os que a acompanhavam. Vamos compartilhar nossas lutas e nossos sonhos. É hora de a luz brilhar em nossas trevas, pediu ela, seu olhar firme e encorajador. 1 a 1. Os membros da congregação começaram a falar. Silêncio e nomenclaturas de dor fluíam. A jovem mencionou a sua luta contra a tristeza, enquanto o homem mais velho confessou seu medo da morte. A mulher idosa compartilhou sobre a solidão que sentia em sua vida, e muitos se juntaram a ela, dando voz aos seus próprios medos e anseios. A luz pulsante parecia absorver as palavras de cada um, prometendo renovação e cura. Ana viu lágrimas de esperança nos olhos de quem falava e no rosto de quem escutava. Era um verdadeiro testemunho da misericórdia divina. Subitamente, a atmosfera ao redor deles começou a mudar. A luz, antes estática, agora parecia pulsar em resposta ao clamor do grupo. Era como se a própria floresta estivesse interagindo, e Ana percebeu que eles estavam em um lugar onde o céu e a terra se encontravam. Era um decreto de transformação coletivamente solicitado. Que a luz do Senhor nos envolva, Ana clamou. E cada membro ergueu os braços, permitindo que a energia divina os alcançasse, uma onda de esperança e amor fluindo através deles. Mas o que aconteceria quando tudo isso se acalmasse? Qual seria o próximo passo, uma vez que a fervorosa revelação tivesse ocorrido? O que mais a floresta queria revelar? O eco daquela voz ainda ressoava, e com isso, Ana sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. A luz pulsante agora dançava de maneira ainda mais vibrante, como se estivesse respondendo a cada coração presente. A atmosfera, cheia de expectativas, ecoava com as vozes unidas em clamor por transformação. Ana sentia que as palavras que haviam sido compartilhadas se tornavam sementes, prontas para brotar em um solo fértil. Então, uma profunda quietude se fez presente, e a voz divina ressoou novamente, desta vez com um tom mais claro e profundo. O que buscam é a libertação, e a liberdade é o que darei. Mas para viver o novo, é necessário soltar o velho. Silêncio. As palavras passaram pelo grupo como um torrente de água viva, atravessando cada alma e gerando ondas de reflexão. Ana sentiu um peso em seu ser. O que ela precisava soltar? A dúvida e o medo que a acompanhavam por tanto tempo? Ou talvez a necessidade de aprovação dos outros? Olhou para os rostos ao seu redor e viu o mesmo questionamento nas expressões de seus companheiros. Precisamos deixar ir, sugeriu um homem mais jovem, sua voz um misto de determinação e insegurança. É hora de nos desprendermos das correntes que nos prendem ao passado. Ele respirou fundo e, com firmeza em sua voz, começou a compartilhar suas lutas. A doença da família, os sonhos que pareciam distantes, a pressão do mundo exterior. Cada palavra liberava algo dentro dele, e a luz ao redor parecia brilhar ainda mais intensamente. Assim, o encorajamento se espalhou, e outros começaram a se abrir. A mulher idosa, que antes falará sobre a solidão, agora confessava sentimentos de culpa que a acompanhavam há anos. Estou cansada de carregar esse fardo. Hoje, eu libero esse sentimento, exclamou, deixando as lágrimas rolar pelo rosto enrugado. Ana percebeu que cada confissão era como uma pedra sendo removida de um caminho anteriormente bloqueado. A presença divina anunciava que uma nova fase estava por vir, um recomeço. Deus está aqui, nos ajudando a soltar, gritou ela, com a emoção transbordando. Os outros a seguiram, ergueram suas vozes e proclamaram suas liberdades conforme a luz pulsava ao redor deles. Estou livre da dor, alguém gritou. Eu deixo aqui meu medo, outro ecoou. A floresta, que antes parecia apenas um cenário místico, agora tornava-se um altar vivo de libertação.
Os troncos das árvores pareciam pulsar em sincronia, e as folhas dançavam como se estivessem celebrando cada palavra de libertação. A magia daquela luz se tornava uma realidade concreta, envolvendo todos em uma proteção sagrada. Foi então que uma nova chama de esperança surgiu. Ana teve uma visão. Em sua mente, viu a floresta se transformando em um jardim vibrante, repleto de flores coloridas e frutos abundantes. Sobre o que sonhamos, é isso que Deus está nos mostrando, ela exclamou, estimulando a fé entre os presentes. Se deixarmos ir o que nos impede, o novo que ele prometeu virá. Mas, enquanto o grupo cantava e dançava ao ritmo das libertações, uma sombra momentânea cruzou a fronteira da luz. Ana sentiu um frio na nuca e a dúvida novamente se esgueirou em seu coração. Isso é verdade? Podemos realmente nos desprender do que nos magoa, pensou ela, observando a alegria ao redor. Uma pequena dúvida, mas poderosa. A luz ao redor parecia vacilar por um instante, como se a floresta também estivesse testando a fé deles. O que aconteceria quando a alegria se acalmasse? Será que as sombras do passado voltariam a atormentar? Ela sabia que ainda havia mais a ser revelado, mais libertações a serem vividas. Ana, agora tomada pela determinação, se virou para os amigos e declarou: estamos prestes a entrar em um novo capítulo de nossas vidas. A luz vai nos guiar, por mais que a escuridão tente se aproximar. O que mais a floresta nos mostrará? Assim, com esta poderosa pergunta pulsando em seus corações, eles se prepararam para o próximo passo em sua jornada, certos de que as verdadeiras revelações estavam apenas começando. A energia no ar pulsava como um coração vivo, batendo em uníssono com a esperança de todos aqueles que estavam ali. Ana sentiu a pressão da dúvida começar a se dissipar. Cada respiração que davam se tornava mais leve, como se o peso do passado estivesse, enfim, se desintegrando. As luzes vibrantes pareciam refletir essa transformação, intensificando-se a cada novo clamor de liberdade. Ela começou a orar em silêncio, buscando coragem para deixar ir tudo que a detinha. Deus, o que mais eu preciso soltar? Pensou, enquanto seus olhos se fechavam. Foi nesse momento que, em meio ao som jubiloso das vozes ao redor, ela pôde ouvir um sussurro. Não era apenas a voz de Deus, mas um eco que ressoava dentro dela. Libere a insegurança, Ana. Essas palavras coraram suas bochechas. Ela percebeu que a insegurança a acompanhava como uma sombra, sempre sussurrando que não era suficiente, que não era digna do amor e da graça que fluíam do Senhor. Decidida, ela abriu os olhos e, com a mão erguida, começou a chamar aqueles que se sentiam da mesma forma. Se você também carrega inseguranças, venha aqui. Vamos juntos deixar ir essa corrente que nos prende, gritou ela, e muitos se moveram, formando um círculo em torno dela. As energias se entrelaçaram, e logo aquele espaço se transformou em um lugar sagrado de cura. Ana sentiu um fervor dentro de si, e o poder de Deus fluiu através do grupo. Eu libero a insegurança, exclamou uma voz feminina vinda da esquerda. Eu deixo para trás o medo de não ser amado, ecoou outra. A cada declaração, uma onda de luz mais intensa iluminava o círculo. Ana viu a ação divina acontecendo. As inseguranças se dispersavam como folhas ao vento, e a alegria começava a substituir a dor. Em seus olhares, agora havia um brilho inédito, uma esperança renovada que não existia antes. De repente, a atmosfera mudou mais uma vez. Algo no ar se intensificou. Era como se a floresta estivesse se preparando para revelar um novo mistério. A brisa suave trouxe um perfume doce, e Ana sentiu que era mais do que o cheiro da natureza. Era uma fragrância divina, que significava que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Preparem-se! Deus está prestes a nos mostrar algo grandioso, exclamou Ana, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. As vozes se uniram em um louvor vibrante, e a presença do Espírito Santo se fez tangível, envolvendo-os em um eufórico abraço de luz. Mas, em meio a essa celebração, uma quebra de expectativa surgiu. Um trovão distante ressoou, fazendo as árvores tremerem levemente. Estrondos, sombrios, como se a natureza estivesse também em luta interna. Ana sentiu um arrepio. O que poderia esse trovão anunciar? A liberdade traz consigo desafios, e nem tudo seria fácil. Às vezes, as tempestades precedem a verdadeira libertação, sussurrou uma voz sábia entre os presentes, fazendo Ana refletir. Seria esse o teste que eles precisavam enfrentar? As mãos que estavam unidas agora se apertavam unidas, os corações pulsavam em compasso com a intensidade do momento. Estamos juntos, não vamos desistir, falou um dos jovens, como se soubesse que a fé deles seria testada.
Ninguém se perderá em meio à tempestade, porque estamos nesse caminho juntos, proclamou Ana, o fogo da determinação arder em seu peito. A luz parecia se agitar em resposta à sua confiança. Vamos com fé, independente do que venha, ecoou aquele mesmo jovem, e as vozes se uniram mais uma vez, criando um coro de unidade e coragem. Ana sabia que a verdadeira libertação não era apenas deixar ir, mas também estar preparada para o que estava por vir. A tempestade que poderia se aproximar poderia ser uma oportunidade de experimentar algo ainda mais profundo. Enquanto as vozes se elevavam cada vez mais alto, ela se perguntou: qual o plano de Deus para nós em meio a essa tempestade? As nuvens começaram a se reunir sobre a floresta. O que estaria prestes a acontecer? A certeza da luta se misturava à expectativa do que estava por vir, deixando todos em um estado de expectativa espiritual. A jornada estava longe de terminar, e novas revelações se aproximavam. O céu parecia preparar um espetáculo celestial. As nuvens estavam agora muito mais próximas, carregadas de uma eletricidade palpável. Ana sentia um misto de ansiedade e expectativa atravessando seu ser. O trovão novamente retumbou, e dessa vez, parecia um chamado, um convite a mergulhar nas profundezas da fé. É hora de darmos o passo à frente, gritou ela, e as palavras caíram como um perfume suave no coração de todos. Eles se mexeram, deixando a unidade se transformar em um movimento de adoração. Então, uma jovem, com lágrimas nos olhos, sussurrou: estou tão assustada. Ana ouviu e, em um instante, aproximou-se, segurando sua mão. É na fragilidade que encontramos força, irmã. A tempestade é uma ferramenta de Deus para nos moldar. As vozes do grupo passaram a elevar canções de louvor. Diante daquela tempestade iminente, Ana começou a sentir uma espécie de fervor que nunca havia experimentado. Era como se cada nota cantada se unisse a um propósito maior, um chamado para se erguer, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Cada um ali tinha suas batalhas, seus medos e inseguranças. Os rostos expressavam diferentes emoções. Alguns olhavam para o céu, esperando, enquanto outros apenas fechavam os olhos, entregando-se à presença divina. E foi nesse momento que um novo som invadiu o ar, uma sinfonia que ecoava por entre as árvores. Era como se a floresta inteira estivesse participando daquela celebração, criando uma harmonia de louvores. Ouçam! Exclamou um homem de idade que estava à periferia do círculo. A natureza canta conosco. É um sinal de que Deus está presente, que Ele está fazendo algo novo. Ana olhou ao redor. As folhas balançavam como que em resposta às orações fervorosas. O trovão agora soava como um tambor, marcando o ritmo de uma dança espiritual que eles todos eram convidados a participar. Vamos, irmãos! Levante suas vozes. Exalte o nome do Senhor! Gritou Ana, um impulso de coragem tomando conta de cada fibra do seu ser. E assim, as vozes se uniram em um clamor poderoso, ecoando pela floresta, um grito de esperança que se opunha à tempestade que se aproximava. Naquele fervor, uma revelação começou a surgir na mente de Ana. Ela lembrou-se de um salmo que seu pai costumava recitar quando a tempestade se aproximava. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essas palavras tornaram-se um mantra em sua mente. Já pensou que os salmos podem ser uma armadura para nós agora? Questionou ela, passando sua energia vibrante ao grupo. Ao nos lembrarmos das promessas de Deus, as tempestades perdem força. Vamos nos encher deles. Respondeu alguém no círculo, e a ideia se propaga rapidamente. Cada pessoa começou a recitar um salmo que tivesse significado para ela, evocando não apenas as palavras, mas a força divina que cada verso carregava. Ana, então, começou a perceber um padrão. À medida que cada salmo era proclamado, as nuvens, que antes pareciam tão ameaçadoras, pareciam perder sua opressão. Era como se a luz de Deus estivesse quebrando barreiras invisíveis, criando espaço para o novo. A alegria agora preenchia aquele espaço sagrado. Ana sentiu que havia uma unidade ali, um mover sobrenatural que os conectava de uma maneira que nunca tinham sentido antes. O ar estava denso, repleto de expectativa e esperança. Mas no fundo de sua alma, uma questão se formava. O que mais Deus está prestes a nos revelar? Aquela interrogação ecoava como um mistério que ainda estava por ser desvendado. Enquanto a chuva começava a cair suavemente, uma sensação de paz envolveu todos, e Ana percebeu que a verdadeira libertação estava apenas começando. Cada gota que tocava o chão parecia uma declaração da nova vida surgindo em meio à tempestade. Seria aquela chuva, mais do que um sinal natural, uma bênção divina? O que estava por vir, além da adoração e da libertação? Ana observou o horizonte, seu coração pulsando de expectativa, preparada para o que estava prestes a se desdobrar.
A chuva começou a cair com mais força, criando uma dança de gotas que se entrelaçavam como se estivessem em sintonia com o louvor daquele povo. Ana sentiu cada gota como um abraço de Deus, envolvente e acolhedor. As águas não eram apenas água, eram a provisão do céu, trazendo cura e renovação. Não é só água, gritou um dos jovens, os cabelos já encharcados, com um sorriso radiante. É uma inundação de bênçãos. E, naquelas palavras, uma nova chama se acendeu. O grupo começou a dançar, saltar e rir, como se cada preocupação estivesse sendo levada pelo poder daquela chuva. Ana observava cada rosto, cada expressão de libertação. Era um momento vivo, pulsante, onde a presença de Deus se manifestava de forma tão clara que não havia como ignorar. Deus está aqui. Ele nos mostra que, mesmo em meio à tempestade, podemos florescer. Ana bradou, sentindo uma onda de inspiração fluir através dela. O som da chuva agora se misturava aos cânticos, criando uma sinfonia de celebração. A alegria se espalhou como fogo, aquecendo os corações ansiosos que antes tremiam de medo. Ana olhou para o céu, onde relâmpagos iluminavam as nuvens, pintando figuras que pareciam promessas divinas. Isso lembrou de um outro salmo: embora ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Com um brilho nos olhos, ela recitou essas palavras, e o grupo rapidamente se uniu a ela, proclamando em uníssono que mesmo no vale, a presença do Senhor os acompanharia. Contemplando o fervor coletivo, Ana sentiu uma nova direção brotar em sua alma. Irmãos, vamos buscar a revelação de Deus. Que salmos vêm ao seu coração nesse momento? Que palavras Ele está nos dando nesta chuva de bênçãos? Os participantes começaram a compartilhar seus salmos, cada um batizando a chuva com suas promessas pessoais de fé. A atmosfera estava carregada de um amor incondicional, de um sentido de pertença que os unia forte e seguro. Uma mulher idosa, com a voz falha, começou a recitar: Ele restaura minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sua fé era palpável. Ana ficou emocionada ao ouvir a confiança daquela voz. Era como se Deus estivesse usando cada um ali como canal de sua mensagem poderosa. Mas enquanto proclamavam salmos um após o outro, uma presença mais forte começou a se manifestar. Ana sentiu um arrepio percorrer seu corpo, como se a luz de Deus estivesse abrindo um portal de cura. Olhando em volta, ela percebeu que alguns estavam com mãos levantadas, outros em oração profunda, e muitos choravam, mas agora de alegria, de libertação. Vamos juntos. Vocês sentem isso? A presença de Deus está nos moldando. Gritou Ana, e sua voz ecoou como um trovão, unindo ainda mais o grupo. E então, no auge daquela experiência, a chuva começou a se intensificar, e uma voz poderosa ressoou em meio à tempestade. É hora de um novo começo. Ana e todos ao seu redor pararam, olhando para o céu. A voz parecia vinda dos próprios céus, como se Deus falasse diretamente a eles. O que significava aquele novo início? O que estava prestes a ser revelado? Com a alma incendiada, Ana sussurrou para si mesma: e se a libertação que buscamos está prestes a explodir em nossa realidade? E a expectativa pulsava novamente em seu coração, ansiosa pela resposta. Enquanto o trovão soava como um bater de asas e as chuvas continuavam a cair, uma nova revelação estava prestes a brotar no meio deles. O que Deus queria que eles soubessem? A tempestade rugia ao redor, mas em meio ao clamor e à oração, uma nova luz começou a brilhar nas almas unidas. Ana sentiu aquele calor divino envolvendo seu coração. Ela sempre soubera que Deus tinha um plano, mas agora era hora de revelações profundas. O som dos trovões era um testemunho da desconstrução do que deveria ser deixado para trás. Ana ergueu as mãos, e um a um, os corações se abriram, desaguando em declarações de fé e libertação. Estamos prontos para o que virá, exclamou ela, os olhos brilhando como estrelas sob a tempestade. O que não se via era agora palpável. Eles estavam diante de um novo capítulo, e cada gota de chuva parecia confirmar que Deus estava fazendo algo especial. Para cada luta, há uma resposta. Ela proferiu, e a congregação se uniu em um coro poderoso. As vozes ecoaram pela floresta, um clamor coletivo que varria as incertezas. As palavras fluíam como um rio, trazendo cura e esperança a cada participante. O velho da comunidade levantou-se, seu rosto transformado em um testemunho vivo da graça. Eu fui curado, irmãos, exclamou ele, e tenho certeza de que todos nós também seremos. O Senhor nunca abandona seus filhos. Nesse momento, a luz que envolvia o grupo parecia se intensificar, como um farol de fé, guiando cada um de volta ao caminho do amor e da luz. Ana sentia a presença do Espírito Santo dançando entre eles.
Ela sabia que cada coração ali reunido precisava saber não apenas que Deus estava presente, mas que Ele estava trabalhando ativamente. É hora de nós proclamarmos nossa liberdade. É hora de dar um passo à frente e deixar a antiga vida para trás. Ela bradou ponto e, em um ato de unidade, todos se deram as mãos e se uniram em um círculo, como um compromisso de carregar aquele espírito de renovação para fora da floresta e para as ruas da cidade. Nesse momento, a palavra de Deus ecoou em seus ouvidos, e Ana sentiu a responsabilidade crescer em seu coração. Todos vocês são escolhidos. Levem adiante as bênçãos que receberam aqui hoje. Um jovem, de olhos cheios de lágrimas, levantou-se e afirmou com voz clara: nós não somos mais prisioneiros do medo. Aqui somos livres. E assim, um a um, as vozes se uniram em um poderoso grito de libertação, uma onda de fé que pulsava e dançava pela floresta pontuana, tocada pela ação de Deus, deu um passo ousado. Vamos correr para a cidade. Vamos proclamar ao mundo que a luz venceu, que a liberdade é nossa. Com essa declaração, a energia de todos explode em alegria e determinação. O grupo tomou um rumo, guiados pela luz e pela alegria que agora habitavam seus corações. Ao saírem da floresta, a chuva começava a diminuir, e um arco-íris se formava no céu, como um sinal da promessa de Deus. Os habitantes da cidade olhavam confusos e admirados, à medida que a dianteira do grupo passava, suas vozes ecoando nos ares, proclamando as maravilhas que haviam testemunhado. Ana olhava ao redor, sentindo milagre em cada expressão. Os moradores, que antes estavam desanimados, agora começavam a sorrir, a se unir ao clamor de esperança. A cidade, que antes parecia tomada pela escuridão, estava agora sendo inundada pela luz renovada da fé e da comunidade. E então, no centro da praça, ela se virou e disse: este é apenas o começo. Cada um pode trazer a luz para aqueles ao seu redor. A luta que enfrentamos nos molda, nos fortalece e nos guia para um novo amanhecer. Os rostos, agora iluminados pela esperança, refletiam o brilho de novas promessas. Um sentimento de paz começou a reassentar-se sobre a cidade, e, a partir daquele momento, Ana sabia que nunca estariam sozinhos novamente. Deus estava com eles, e sua luz continuaria a guiá-los em cada tempestade que viesse. Ana sentiu as lágrimas de gratidão deslizarem por seu rosto. Eles tinham enfrentado escuridão e medo, mas agora eram mais que vencedores. Eram filhas e filhos da luz. E assim, a história não termina aqui. Mas ela nos convida a sermos luz no mundo, a orar, a agir e a crer que Deus pode fazer abundar o que estava perdido. Que cada um de nós sempre busque e celebre as bênçãos que, por meio da unidade da fé, se tornam manifestações poderosas do amor de Deus. Por isso, se você deseja viver essa experiência e acompanhar a jornada de fé, você precisa se inscrever agora no canal. Deixe um like para que essa mensagem alcance ainda mais corações famintos. Não esqueça de comentar suas reações e testemunhos sobre esse final e compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa corrente de luz. Não espere nem mais um segundo, a hora da transformação é agora.